Olá, meus irmãos, boa noite. Nós vamos falar hoje sobre o nosso Deus ser um Deus provedor, entrando e começando uma série de pregações sobre esperança, não é? E nós temos ali em Gênesis, no capítulo 12, a chamada de Abraão, não é? Sair da sua terra, da sua parentela, e ir para a terra a qual o Senhor iria mostrar, não é? Abraão, então, de imediato obedece, saindo juntamente com Sara e levando seu sobrinho Ló, né? Eles então saem ali da região de Ur dos Caldeus, passam ali pela terra de Canaã, e ali na terra de Canaã está tendo muita fome, então eles descem para o Egito, e depois eles sobem ali do Egito, e os servos de Ló e os servos de Abraão, então eles têm umas discussões ali, então Ló vai para a região ali próxima a Sodoma, e Abraão então fica em toda a campina ali de Mane, né, os carvalhais ali perto de Hebrom, né? E ali então Abraão levanta um altar ao Senhor, né? Mas o Senhor havia prometido que ele seria pai de uma grande nação, mas Abraão, ele já está de idade, a sua esposa Sara também de idade e estéril, né? Está lá em Gênesis capítulo 15, no verso 1 a 3, ele diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abraão: Senhor, Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos, herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro? Deus havia prometido que daria um filho a Abraão, que dele sairia uma grande nação, né? E Abraão, então, parece que tenta lembrar do Senhor. Senhor, o Senhor falou que eu seria pai de uma grande nação, mas até agora ainda estou aqui, não é? Sozinho, sem nenhum filho. E Abraão, então, crê em Deus. E está lá em Gênesis 15, verso 6, diz: Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Mas logo após isso, nós temos Sara decidindo, então, dar um jeitinho para o Senhor, um jeitinho na situação. E esse jeitinho na situação é a qual então Sara manda chamar Agar. Agar então ficou como esposa de Abraão, e Abraão então deu um filho, e Agar vai então para o deserto orar ao Senhor, após ter sido então desprezada ali, e ela então ora, e o Senhor atende a sua oração, o Senhor vai falar com ela, e o Senhor falando com ela ali então, diz que o filho a qual está para nascer vai ser também de uma grande descendência, né? De uma descendência sobremodo elevada, grande demais. Ali. E o nome do menino então deve ser Ismael, porque o Senhor acudiu na sua aflição. E Abraão tinha 86 anos quando deu a luz, então, quando Agar deu a luz a Ismael. E logo após, então, depois, Abraão já com 99 anos, o Senhor novamente aparece a ele, lembrando da sua promessa. E o Senhor, então, lembrando Abraão da sua promessa, né? Abraão, ele dá risada do Senhor, dizendo, como ele sendo já velho, né? E o Senhor, então, há de conceder a ele um filho na sua velhice. Ele fala, só se for Ismael, né? E o Senhor, então, lembra, né? Ele fala assim, você vai ser abençoado, vou te fazer fecundo, vou te multiplicar extraordinariamente, vai gerar 12 príncipes, farei dele, não é? Uma grande nação, isso falando de Ismael. Ele fala, mas a minha aliança, porém, eu estabelecerei com Isaac, o qual Sara dará à luz nesse tempo, daqui a um ano. Está lá em Gênesis 16, 20. Abraão então levanta, circunda os seus filhos, servos, toda a sua família, e aparece então o Senhor novamente ali. E Abraão então manda Sara fazer uma grande refeição para eles ali. E o Senhor lembra Abraão novamente, fala, Abraão, eu vou te dar um filho. E Sara, escutando de longe, ela dá risada do Senhor. Como depois de velha, né? Posso dar filhos, está lá em 18, capítulo 20. Capítulo 18, verso 20. Ela, além de rir, ainda receosa, ela diz em mente ao Senhor, dizendo que não riu, né? Mas o Senhor cumpriu o que prometeu. Sara teve um filho, qual chamou de Isaac. E Abraão tinha 100 anos,
quando nasceu Isaac. Está lá em Gênesis 21:5. Depois, então, Sara pede para Abraão mandar Agar embora juntamente com Ismael, porque Ismael já estava grandinho, com 17 anos, e estava caçoando de Isaac, que provavelmente tinha ali os seus 3 anos de idade. E Abraão, então, com muito pesar, despede de Agar e Ismael no deserto, levando apenas pão e um odre de água. Eles ficam ali, então, no deserto de Parã. E até os dias de hoje, aquela região ali, não é? O povo ismaelitas, são chamados e conhecidos como o povo árabe. E logo após, então, Abraão ter dispensado Agar e Ismael, Deus, então, chama Abraão e faz ali uma prova com ele. Agora que Abraão ficou juntamente com Sara, sua esposa, e o seu filho, né, o seu filho juntamente com Sara, Deus então faz uma prova. E essa prova que Deus faz a Abraão aqui é para entregar então Isaac como oferta ao Senhor. O Senhor havia prometido que ele seria pai de uma grande nação. Abraão então e Sara deram um jeitinho ali de tentar ter outro filho, não é? E tiveram então Ismael juntamente com esse servo Agar. Manda eles embora. E agora o único filho que eles têm, o Senhor manda entregar como oferta. Abraão obedece, leva Isaac para ser colocado como sacrifício ao Senhor. E no caminho, levando ali então fogo, levando a lenha, juntamente com os servos de Abraão, Isaac pergunta ao seu pai: Abraão, meu pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus proverá, meu filho. Deus proverá para si um cordeiro. Isaac, na idade que estava ali, já conseguiria lutar, né, para poder sair se seu pai o amarrasse ali. Mas ele não fez. Ele ficou quietinho e obedeceu ao seu pai. E Abraão então, ao ponto de descer o cutelo em seu filho Isaac, o seu filho ao qual o Senhor concedeu na sua velhice, Deus provê para ele um cordeiro no lugar de Isaac. E Deus, então, Abraão chamou aquele lugar ali até os dias de hoje de lugar de Deus proverá. Ali no Monte Moriá, né? Deus proverá. Deus prometeu que daria a Abraão, né? E que ele seria pai de uma grande nação, que daria filho. E Deus prometeu e ele cumpre. Pode ser que demore, mas ele vai cumprir. Abraão e Sara tentaram colocar a carroça na frente dos bois. Mas no tempo certo Deus vai cumprir sua promessa. Ele vai manter a sua palavra. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Nós temos que confiar e crer nele. Confiar e crer e descansar nele. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é a certeza então de um bom final, é isso que é a esperança, a certeza de um bom fim. Mesmo que as situações não estejam ao seu favor, os ventos soprem ao contrário, a maré suba a ponto de te submergir, mesmo que as situações fujam do teu controle, lembre-se que Deus proveu um cordeiro ali no lugar de Isaac. Lembre que Deus prometeu que daria então a Abraão um filho, a qual seria uma grande nação, e ele seria pai de uma grande nação. E assim o fez. Lembre-se que Deus abriu um mar para o povo dele passar. Deus deu filhos a mulheres e mães estéreis. Deus venceu batalha no lugar do seu povo. Fechou boca de leões, livrou de fornalhas, acalmou o mar e ventos, curou enfermos, expulsou demônios, trouxe morto à vida, fez Pedro andar sobre as águas. Esse é o nosso Deus. Podemos crer, podemos confiar nele, que ele é um Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, e sempre o será. Sempre será. Então não desanime, fortifique o teu coração, tenha de bom ânimo, clame a Deus, adore a Ele, louve a Ele e exalte o seu nome, pois Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus da nossa provisão. Eu não sei a situação que você tem passado, não é, de angústia, de dor ou de alegria, mas olhe para o Senhor, lembre-se dEle, lembre que Ele prometeu que vai cuidar de nós e estar conosco todos os dias das nossas vidas. E Ele está, e Ele faz, pois Ele é Deus, Ele não mente. Ele está conosco, Ele sabe da sua necessidade, da sua situação.
e no tempo certo Ele vai atender aos nossos pedidos e Ele vai cumprir total e completamente a sua promessa nas nossas vidas. Creia no Senhor, confie no Senhor. Ele é o Deus que provê um filho a um senhor, não é? Já idoso, uma mulher estéril. Ele proveu um cordeiro no lugar de Isaac. E ele proveu Cristo Jesus no meu e no seu lugar. Esse é o nosso Deus, o Deus provedor. O Deus que provê salvação para aqueles que estão perdidos. Creia em Cristo Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o Deus presente, o Emmanuel, Deus conosco. Creia nele. E assim, crendo, tenhais vida eterna, vida em seu nome. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, por nos lembrar, ó Deus, quem tu és, nos lembrar os teus poderosos feitos. Aviva em nosso coração a tua obra, para que possamos lembrar de tudo isso e crer e depender total e exclusivamente do Senhor. Abençoe os meus irmãos, ó Pai, que têm carecido de ti. Ajude-os. Esteja com eles, ó Pai, assim nós oramos, assim nós clamamos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem em paz.